É uma produção independente. Todo conteúdo veiculado é de inteira responsabilidade de seus produtores e idealizadores. Mulher de verdade, sim senhor. Mulher brasileira é feita de amor. Olá aos internautas da AltV Mulher. Que bom estar mais uma vez com vocês, internautas, interagindo com um tema tão importante para a sociedade brasileira. Hoje nós vamos discutir a questão dos idosos na nossa sociedade. E nada melhor do que receber uma especialista dessa área e pessoas que vivem esta realidade. Está aqui comigo hoje no programa AltV Mulher, é uma honra recebê-lo, porque cada vez que eu estou ao lado dessa senhora, dessa doutora, dessa profissional, é um aprendizado. É uma pessoa que está assim, muito generosamente te contribuindo para você sair melhor do que você entrou no encontro com ela. Que bom tê-la aqui, doutora Eunice, que fez um sucesso no programa Tribuna da Mulher na TV Assembleia. Prazer é todo meu. Eu acho que essa oportunidade é uma oportunidade que nos traz sempre uma alegria e poder estar dividindo aqui alguma coisa da nossa vivência. Que bom! Logo, logo nós já vamos dividir toda essa vivência que a senhora tem na área dos idosos. A senhora que é advogada dos direitos humanos da Casa de Solidariedade da região de Jabaquara. Região Episcopal Ipiranga. Ipiranga. Ok, muito obrigada. Está aqui comigo também, da Casa da Solidariedade, a senhora Rita, que é secretária da Casa da Solidariedade. Que bom tê-la aqui, Rita. Obrigada, é um prazer todo meu. Eu não sou secretária, eu sou colaboradora da casa. Eu brinco lá que eu sou bombril, mil e uma utilidade. Mil e uma de todas as mulheres são assim, né? Começa desde a cozinha. É telefone, é agendamento. É tudo. Faz atendimento a morador de rua. Então você é tudo ao mesmo tempo. Mas isso porque você acredita na proposta, né? Acredito. Se não acreditasse, não apostasse nisso aí, eu não estava brigando por isso. E vamos discutir sua experiência na questão dos idosos também. E aqui conosco a dona Conceição, com 91 anos de idade. Como vai, dona Conceição? Que bom tê-la no programa AltV Mulher. Eu que agradeço a presença da senhora ter saído da sua casa, estar aqui conosco hoje, interagindo com os nossos internautas. Muito obrigada. Eu é que tenho que agradecer. Que eu vim aqui, eles me convidaram para vir, eu falei, bom, então deixa eu ir. Vem contar um pouco da sua história, né? Doutora Eunice, que bom. Essa é uma das mulheres que tem ânimo pela vida, disposição, né? E a gente sabe que a sociedade brasileira está envelhecendo. Mas nem todas as mulheres, nem todos os homens têm o pique da dona Conceição. Infelizmente, a gente encontra no universo dos idosos, e principalmente em relação às idosas, um quadro muitas vezes de uma depressão, de um isolamento, rotulando muitas vezes a idosa, que é uma coisa constrangedora. Se a idosa às vezes está falhando a memória dela por algum motivo, isso acontece com todos nós em algum determinado momento, já é rotulada, ela já está com princípio de demência, enfim, várias coisas desagradáveis que acontecem e que cada vez mais vai calando aquela mulher. E nós, quem sabe, possamos nesse dia, principalmente hoje, trazer um pouco dessa voz que tem se calado, né? A senhora Rita, que tem experiência lá na Casa de Solidariedade, a senhora acha que os familiares não têm paciência? Não tem. Por quê? Não tem. A queixa de todas as senhoras é a falta de paciência que a família não tem. E eles pouco conversam dentro de casa? Pouco conversa. E normalmente é carregado de problema, tem o conflito de idade, né? O jovem hoje recebido, acho que tem uma terceira, que vindo da avó e do idoso, já é quase uma terceira geração, né? E é uma educação totalmente diferente, então tem essa diferença muito alarmante que faz com que não tenha diálogo.
verdadeiro. Mas e dentro de um grupo, como que a senhora... Aí que eu acho que a nossa possibilidade de melhor qualidade de vida para esse idoso. Mas, doutora Eunice, as pessoas não aprenderam a lidar com os idosos ou elas desaprenderam? O que acontece? Eu acho que elas primeiro não se colocam na condição não fazem questão de aprender, né? Não fazem questão de aprender, de entrar no mundo idoso. Certo. Primeiro, há essa falta de identificação. Segundo, que eu acho assim, há muito interesse, às vezes, dentro da própria família e naquela possibilidade que o idoso tem de fornecer determinadas condições. Antigamente... Então, a senhora está querendo me dizer que ela é só visto como um lucro? Parte desse interesse passa pela pensão do idoso. Muitas vezes ele não consegue nem ir ter controle sobre a sua conta bancária. Se ele é aposentado, já fica com essa família. Às vezes é um filho, às vezes é uma filha. Acabam sobrevivendo da pensão da mãe, enfim, daquela situação. Outras vezes, ela acaba, são netos que se envolvem, às vezes, em droga, em coisa. Eu tive caso no meu escritório de pais que se separaram e o jovem quis ficar com a avó. Era a pessoa mais querida dele, era a avó. E aí ele foi morar com a avó. Infelizmente, esse mal muito grande que é a droga, acabou pegando esse jovem e ele acabou matando essa avó com 16 facadas por causa de uma pedra de crack. Meu Deus. Então são casos assim, tristes. Agora, nós temos o outro lado, que é o lado que nos anima. Qual que é o lado? Hoje o idoso ele consegue ter uma melhor qualidade de vida, ele hoje consegue entrar nesses grupos de terceira idade, muitas vezes ele vai à tarde para o SESC, para o SES, enfim, tem os seus grupos, consegue dançar numa terça, quarta-feira à tarde, por exemplo, no encontro com outros idosos. Ele consegue fazer, como o caso da Dona Conceição aqui, que tem a Casa da Solidariedade, que acolhe esse grupo, então elas trabalham, fazem artesanato, então se encontram semanalmente, trocam figurinhas. Mas, doutora Eunice, essa idosa e esse idoso que é desrespeitado dentro de casa, da casa é dele, é o provedor do orçamento, o que ele deve fazer? Quando ele é destratado assim, quando a senhora primeiro ele não aceitar, desrespeitar. Isso, ele não aceitar a condição que está sendo colocada para ele de sofrer essa opressão dentro de casa. Segundo, se isto piorar a situação a ponto de chegar em violência doméstica ou de apropriação de valores, o Ministério Público, ele tem o próprio, ele consegue trabalhar a denúncia e muitas vezes desativar asilos em prol do idoso, obrigar a termos circunstanciais, enfim, uma série de obrigações que a família tem que ter em relação àquele idoso e acompanha. E tem o conselho do idoso, enfim, hoje nós temos várias possibilidades de proteção. Mas, doutora, o primeiro passo é a pessoa que tem que dar, né? Ou a senhora acha que algum vizinho que sabe, ou um amigo, alguém que frequenta aquele lar que é violento com os idosos deve denunciar? Eu acho que toda pessoa que se cala, ela está reforçando e conivente com aquela violência. Então, antigamente, se falava muito isso, não, mas aquilo é um problema familiar, nós não devemos nos meter, até em marido e mulher, isso acontecia, não vamos, ninguém tem que se meter, não. Hoje em dia, não. Isso é obrigação para defender o ser humano, nós temos que denunciar e colocar isso de forma que ela possa ter mais ajuda do que ela tem. Então, a senhora está na rede internacional, que é a UTV, que alguns países tratam muito bem seus idosos, né? Aqui nós sempre tivemos a tradição de tratar bem os nossos idosos. Hoje que a gente, muito fruto da droga, nós temos visto esse descaso com os idosos e nós, pela primeira vez, estamos vivendo uma sociedade com bom número de idosos, não é, doutora? Aumentou muito. Você veja que a perspectiva de vida aumentou muito. Então, aquilo que você imaginava aos 60, hoje você tem 80, 90 anos. As mulheres vivem mais que os homens.
As mulheres vivem mais, os homens acabam morrendo antes. Tem muitas viúvas, que é um outro grau que a gente tem. Você encontra, assim, às vezes, vilas inteiras de casas em que você consegue encontrar, assim, uma vila de 24, você encontra ali 14, 15 casas com uma idosa, viúva ou separada, que mora ali. Sim, o nosso internauta paulistano pergunta para as senhoras, doutora Eunice, o Brasil não valoriza seus idosos. Ele coloca isso um conceito do Brasil, hein? Quais são as suas ideias para melhorar as condições dos idosos neste país? Primeiro, eu acho que é verdadeiro isso. Ele tem razão. Realmente o Brasil não tem tratado com a dignidade que o idoso tem. Não reconhece o idoso todo aquele conhecimento que ele adquiriu ao longo da vida. Aquela experiência não é valorizada, ao contrário, ele passa a ser um ser descartável, né? Nós encontramos, por exemplo, pessoas que dizem, eu ouvi isso na minha vida, em que uma advogada até, ela disse assim, mãe é muito bom, mas demora muito para morrer. Puxa vida. Eu ouvi isso que me chocou, triste, não? Chocou muito, até porque eu tive minha mãe, que eu cuidei dela há mais de 20 anos, etc. Então aquilo me doeu muito. Um exemplo de mulher, eu conheci, tive o prazer de comer o bolo dela. É verdade. Uma vez. E então eu acho que hoje nós temos uma série de providências que podem ser tomadas e cuidadas em favor do idoso, né? Nós temos hoje esse Ministério Público, eu acho que é um dos caminhos importantíssimos para que a gente possa se socorrer quando há uma violência contra o idoso, um descaso. Ao mesmo tempo, nós temos a possibilidade de ter todas as redes sociais que a gente pode estar divulgando aquilo de forma para que a gente possa ajudá-lo. O Estatuto do Idoso, que ele tem, ele reconhece o idoso a partir dos 60 anos, diferente da Constituição, que trata aos 65 anos o direito ao transporte coletivo, que é uma das coisas que nós teríamos que estar revendo também. Porque hoje o idoso tem que se socorrer da gratuidade no ônibus, mas ele não se socorre aos 60 anos da gratuidade no metrô, por exemplo. Certo. Então tem algumas coisas que faz parte de uma luta muito grande. E eu digo que tudo que o idoso ele se envolve, ele parece que a experiência dele, e para ele chegar a se manifestar assim coletivamente, indo numa passeata como eu vi para Brasília por causa de um salário mínimo que não condiz com a condição de uma pessoa poder ter a sua moradia digna, os seus medicamentos. Você veja, hoje, um medicamento que outro dia um médico passou para mim, eu falei que eu fiquei boa na hora, porque custava R$250. Agora, se uma aposentadoria custa 545, metade está indo num remédio. Não pode. Ele não tem condição. Não pode. Vocês estão falando aí do rapaz perguntando aí. O país, o Brasil, ele tem que voltar para esse problema aí, da solução desse problema, porque vai se tornar um país de idosos, que o jovem está morrendo muito cedo, violência de droga, violência urbana, moto, todo tipo de violência. Né? Então, o jovem hoje parece que não tem aquele sonho que os jovens dos anos 60, 70 tiveram. Então, hoje eles estão meio que perdidos e buscam a saída nessas coisas. E aí é quando morrem muito cedo. Né? E aí vai se tornar um país de idosos. E aí o Brasil já está até tão preocupado com essa questão, estão preparando o país para receber esses idosos, adaptar as coisas, os meios de transporte, tudo para os idosos. Certo. Agora, eu acho que também tem que pensar no mercado de trabalho para idosos. Com certeza. Porque o idoso hoje, como a Inês falou,
é descartável. O que ele serve? Quando muito, é para ir para uma pracinha e ficar jogando dominó lá o dia todo. Ninguém conta com ele para nada. Não, isso né? não. Ele aposenta. Ele tá ativo, né? Como na Europa, ele aposenta, ele não vai para a pracinha para jogar dominó, para fazer viagens, para curtir mesmo a aposentadoria dele. Com certeza. Ele vai fazer um bico, ele vai repor o dinheiro da aposentadoria, que é muito pouco. Complementar, tá? Complementar, E aí é quando que tem que pensar no mercado de trabalho, também pensa. A Rita colocou uma questão, Dona Conceição, que é a questão da renda. De ter uma forma de receber uma renda a mais daquela da aposentadoria. E eu tenho colocado aqui, doutora Eunice, Rita e Conceição, que nos megas eventos nós temos que ter cooperativas de idosos para atender os megas eventos. Eu estou fazendo essa campanha porque nós vamos ter um mega evento da Copa 2014, nada melhor do que ser um guia de informação no idoso, né? Um guia de acolhedor, né? Mostrar o nosso idoso, porque vai se abrir várias atividades. Segurança, de alimentação, de informação. Dentro dessas atividades, sair somente do privado e construir uma relação com a cooperativa de idosos. Eu acho que está muito bem pensado. Eu acho que isso daí pode ser uma esperança muito grande para os idosos que ainda não se conseguiram integrar dentro de um grupo. Exato. E às vezes não precisa ser necessariamente uma cooperativa assim, com aquela característica mais burocrática, vamos chamar assim, mas dentro de um grupo de trabalho em que ele possa receber e melhorar a sua condição de vida. E ele, como a Rita e falou, servir. Ele não vai ficar só naquelas atividades que às vezes infantilizam. Isso. Né? E numa atividade que ele é cidadão pleno, ele está ativo, ele tem condições de produzir. Então, nada melhor. Eu preciso de uma informação na Zona Leste, de onde ficam os restaurantes, onde fica o metrô. Quem melhor pode me dar essa informação de quem mora lá, né? De quem tem mais de 50 anos, que mora lá, viu a Zona Leste. Pode trazer. Depois, assim, você vai no posto de saúde, vai na psiquiatria, tem muitos idosos procurando psiquiatria porque estão com depressão. A depressão por quê? Era um arrimo de família, eram pessoas que eram chefes de família mesmo, não como hoje, todo mundo é chefe de família, né? Depois todo fica mundo trabalha, depois fica encostado. O máximo que pode fazer é coisinhas que infantilizam eles mesmos. Isso não é bom. Isso aí. Agora, aqui o nosso internauta está dizendo, eu respeito os idosos e as suas dificuldades. No dia a dia, todos aqui têm experiência na área dos idosos, não é? Só tem um grupo lá na Casa de Solidariedade. O que é respeitar as dificuldades do idoso? Eu acho que são os limites que ele tem, né? Então, muitas vezes, quais as dificuldades? Ele pode ter uma dificuldade relativa à memória, ele pode ter uma dificuldade na locomoção, ele pode ter uma dificuldade, um limite relacionado com a própria parte financeira dele, enfim, algumas coisas que o limitam. Mas, ao mesmo tempo, que eu acho, se existe a possibilidade de a gente o cercar e suprir essas dificuldades, ele vai crescendo, porque a gente diz o seguinte, ficar velho é obrigatório, quer dizer, ele acontece, querendo ou não querendo, mas o crescimento é opcional. E nós podemos ajudá-lo a crescer enquanto pessoa, não importa se ele tem 80, 90 anos. Lógico. Né? Por quê? Porque, de repente, a própria Casa da Solidariedade teve um momento que eu acompanhei, que eu achei assim de uma riqueza, que um senhor de 80 anos foi buscar aula de informática. Nunca tinha sentado na frente de um computador. E os professores, que não são professores na casa, na realidade são monitores, são pessoas voluntárias que nos ajudam, portanto, com todo carinho, cuidam dessas pessoas. E eles se sentem acolhidos de forma que eles possam perder aquela dificuldade e aquela limitação em relação ao computador.
E no primeiro momento ele conseguiu entrar na internet e se comunicar com o filho que estava nos Estados Unidos. Olha, que coisa bonita. Esse senhor saiu chorando de lá. Com certeza. E ele saiu diferente do que entrou. Claro, crescimento. Agora, me diga um negócio aqui, dona Conceição. A senhora acha que os brasileiros perderam a arte da gentileza? Perdeu. Não é mais antigo. Antigamente era tudo assim, gente gentil, educada, mas agora é tudo de qualquer jeito. E a senhora, quando anda nas calçadas, a senhora acha que alguém pode empurrar a senhora por descuido, por desrespeito? Não, porque eu olho, eu respeito todos, eu vejo quem está, por onde eu posso passar, como é que eu posso ir, então eu me cuido. Ah, porque senão é capaz de alguém passar e trombar a Se senhora. passar, me levar junto. E a qualidade das calçadas na rua? A qualidade das calçadas é boa para os idosos? Algumas, não todas. Ok. A maioria está tudo quebrada. E como é que a senhora vê, por exemplo, a conquista dos idosos, de conquistar espaços de garagem, espaços na fila do banco, e quando um jovem fura esse esquema? Não, mas uns idosos procuram o lugar dele, mas outros querem ser mais do que os outros. Porque sou idoso eu vou fazer, não, e cada um no seu lugar. Sim, mas quando a senhora tem o direito conquistado de Isso. uma vaga, viu, Mas Rita? eu tenho o direito, mas eu não vou procurar o direito. Agora, se me der, eu aceito, mas eu não saio do meu A senhora lugar. não vai. Se está uma fila, eu entro na fila. Todo mundo vai na fila e que eu não posso ir. Aí se quer que eu passe fora da fila, aí eu passo. Agradeço e passo, senão eu continuo. É um Ok. discurso que todos os idosos têm, esse discurso de não procurar um direito. Porque eles Porque têm tem idoso medo. que acha que tem é? direito a tudo, mas não é tudo que a gente tem direito. É só alguma coisa. Eles têm Por que, medo. Rita? Porque o motorista do ônibus não respeita. Hum. Fica até nervoso com tem que parar em todos os pontos. A gente que é usuário de ônibus, eu vejo. Não para no ponto para todos os idosos. Falei, esses velhos não podiam ficar em casa, pelo menos no horário que tá um horário de rush, né, que todo mundo vai sair do serviço, não podia ficar em casa? Quer dizer, ele tem horário limitado para sair de casa. Mas, doutora, então o que a Rita está nos falando, nós temos um discurso de inclusão e uma prática como essa de desrespeito. O jovem Então, nós que fica temos- sentado no ônibus, eu acho muito interessante, eles dormem, eles É ficam lamentável, cochilando, eles ficam ouvindo Eles telefone ficam no num ouvido o sono tempo profundo todo. terrível, ninguém mexe neles e não Sono come. Mas profundo que eles sentem. É só Agora- sentar no banco do idoso não e dá tá no banco do dormindo. idoso de jeito nenhum, eu fico assim, nervosa, nervosa. Eu acho que aqui dessa discussão surgem várias Se no banco questões, do né? idoso já está dormindo. É verdade. Surgem várias questões, né? Uma das questões é o seguinte: existe o direito, ele está assegurado a uma preferência para o idoso depois de anos de luta. Lógico. Ele, na realidade, hoje, não é que ele está ganhando o ter uma fila para idoso de forma preferencial porque ele furou ou está furando algum esquema, não. Ele conquistou isso a duras penas e tal. Por outro lado, ainda nós temos a dificuldade de fazer com que esse idoso perceba que aquilo é um direito. Porque se ele não exercitar, e a coisa mais difícil é o exercício de um direito. Ele tem que acontecer nas pequenas coisas. E se vê que o jovem, ele desrespeita e ele ainda enfrenta, porque ele está vendo o idoso na frente dele e ele finge que não vê. Eu já vi motorista de ônibus, ao contrário do que está colocando a Rita aqui, eu vi o motorista de ônibus falar assim: eu não saio com ônibus se não derem um lugar para esse senhor sentar. Olha, esse muda essa realidade. Isso. Porém, tem muda. Então tem motorista Com consciente certeza. e que ele obriga aquele passageiro que está indevidamente sentado no lugar do idoso Muito a bom. levantar e fazer Este faz a corrente do bem. isso. Este faz a corrente da cidadania. É isso. E, doutora Eunice, a senhora acha que o sindicato teria que capacitar esses trabalhadores? Porque há muita Eu acho que queixa sim. do Eu acho que transporte sim. público. Eu acho que sim. Eu acho que todo motorista, quando ele é treinado, quando ele recebe a primeira oportunidade para trabalhar, ele no treinamento, a primeira coisa é o respeito ao cidadão. E a gente vê que, infelizmente, isso não acontece. Por quê?
Hoje, ainda no Brasil, nós temos aquela cultura de que o público, eu me aproprio daquilo como se fosse meu, particular. Ele não percebe que aquele público é de todos nós, ele tem que servir a todos. E ele vê, não, isso aqui, eu sou motorista, esse ônibus é meu, então eu vou agir dentro do ônibus como se ele fosse como se ele estivesse na casa dele, né? Sim. Ele não aprendeu na casa dele, então ele vai lá e produz exatamente. essa questão. Ele deve ser um violento dentro de casa também. Possivelmente. Ele trata os pais dele, né? Com certeza. Aqui temos um internauta perguntando para a senhora, doutora Eunice, diz o seguinte. Ele diz, o que percebo é que ninguém acha que ficará idoso um dia. Sem dúvida. Por quê? Sem dúvida. Há uma falsa imagem de que eu vou ser eternamente jovem. Eu não vou perceber que amanhã eu vou estar no lugar daquele meu pai, daquela minha mãe, sentada naquela poltrona, recebendo aquilo. Eu digo o seguinte, eu já vi crianças completamente desrespeitando completamente o idoso dentro de casa, como eu já vi crianças que o idoso vai levantar, corre, ajuda e colabora. Isso daí é exemplo. Mas sim, doutora Eunice, Conceição e Rita, dona Conceição, me diga o seguinte, este menino que não respeita o idoso, é nato dele ou ele não aprendeu isso? Não, ele está vendo o tratamento dos pais. As crianças hoje em dia, a mãe não ensina como deve fazer. Vai tratando de qualquer jeito, e briga, e xinga. Não, a gente precisa ter paciência e explicar que a coisa é assim, assim, assim. Senão não adianta, não vai aprender sozinho. Porque na escola ele pode aprender a ler, mas aprender educação, respeitar a família... E afeto, né? É só na casa dele. E afeto e amor, né? Não se aprende só na escola, né? Na relação, é como a doutora Eunice falou, é no exemplo, né? A escola é para educar. Agora, a gente aprendeu que o mais velho, até o irmão mais velho da gente, a gente respeitava. Até o irmão mais velho, é o que a mãe ensinou. Tem que respeitar os mais velhos. Hoje não existe isso. Hoje são tudo amigos. Tudo amigo, aquela liberdade de lidar um com o outro. Quer dizer, em certo ponto isso é bom. Certo. Mas eu acho que devia colocar cada coisa no seu lugar. Vamos respeitar até certo ponto a amizade. Depois vamos respeitar também. Com certeza, lógico, isso tudo vale, não é relação humana, né? Porque se eu não respeito o meu outro, eu não posso me respeitar, né? Agora, o outro internauta está colocando aqui que ele diz, né? Meu pai, o pai dele, né, falava que no Brasil ficar idoso é se tornar invisível. Tá vendo? É isso mesmo. É isso. Ele se torna invisível. Aquela situação que a família acaba acomodando, por exemplo, uma semana o papai fica com você, outra semana fica com outro irmão, né? E assim vai dividindo, e a gente percebe aquele idoso, parece que é aquela mala, né? Que ele vai sendo empurrado de casa em casa, e quando ele chega, ele não pode dar nenhuma opinião sobre aquilo, porque ele não faz parte daquele contexto. Ele está transitoriamente passando por aquela casa, né? Então ele fica só ele passa, né? Ele não tem a vivência, né? Isso. Parece que está empurrando os dias esperando a morte chegar. É aquela mala mesmo, né? Uma semana. Aqui, um outro diz, nosso amor pela pessoa idosa não deve ser uma opressão ou uma tirania. Isso. A inventar cuidados chocantes. Uma tirania a inventar cuidados chocantes. Temores que machucam, façam o que bem entendem, cometem imprudência, desobedecem conselhos. Vocês concordam com isso? Se parte do cuidador isso? Eu acho que sim. Eu gostaria que ele remontasse a pergunta. O nosso amor pela pessoa velha não deve ser uma opressão. Lógico, deve ser uma coisa natural, né? Ela jorra, ela faz parte, é a gratidão, né? O respeito, isso, né? Eu vivi com meu pai até 100 anos de idade. Todo dia era uma festa. Aí não tem idade, a gente pode respeitar todo mundo. E é uma
Mas existe, por exemplo, situações que sabem que o idoso, por exemplo, tem uma fragilidade lá qualquer na saúde dele. Aham. Então eles jogam muitas vezes aquele temor que ele tem para cada vez mais paralisá-lo, entendeu? Aqui ele diz assim, libertemos os idosos, ele usa a palavra velhos, de nossas fatigantes bondades. Eu não sei o que ele quis dizer com isso, viu? Eu acho que a bondade você nunca tem limite. Não, será que não é fatigante bondade? É porque finge ser bom, finge estar tratando Aí é ruim, aquele- aí é ruim. Se for isso... Finge estar tratando bem E aquele... outra pergunta que nós idoso. temos aqui é se a idosa ou o idoso não denuncia seus netos de maltratos. Tem medo. Eu acho que é dificilmente. Tem medo. Então, por exemplo, às vezes ele sofre essa violência, mas na hora que vem o socorro, teoricamente, quer dizer, alguém que denunciou, ele acaba ocultando aquilo para não prejudicar mais. Não, e depois ele convive com aquela pessoa já Tem o temor. comete violência. É. Então, quer dizer, já põe ele em estado de repressão ali, né? Intimida ele, né? Intimida ele. Aí como que ele vai denunciar? E caso ele aconteça uma denúncia, a denúncia, hoje em dia o Estado não tem muito É que ele fica o que fazer. refém, né? E aí ele acaba ficando refém. E vamos dizer assim que vem a polícia, vem a pessoa socorrer, aí, mas vai embora, ele vai ficar um momento sozinho com o agressor. Aí ele vai sofrer mais agressão. Então, acho que tem Agora, medo, acho que- mas também ele tem medo porque ele não tem uma proteção do Estado. Tem, então, Porque como como tem as essa mulheres proteção, vítimas de violência, se elas tiverem realmente a proteção das delegacias, das casas-abrigos, ela rompe com aquele silêncio. Ela não fica... a média do Brasil da mulher denunciar é 20 anos. É. Ela passa 20 anos sofrendo maus tratos, É isso. violência. Então é por quê? Porque não há uma contrapartida, não é? Ela não recebe. E aqui ele pergunta também, nós temos um outro internauta, os netos que maltratam os seus idosos. É aquilo que nós falamos até agora, né? Tem Os uns netos. bonzinhos que respeitam, é vovó, trata Não, mas com carinho, mas olha... tá Mas só também no cara tem da avós que barbaridade. maltratam os netos, eu acho que ele está querendo falar isso. Tem, isso tem. Não é maltratam. Sei lá, se é uma coisa que vai mesmo de... a resposta que o avô dá, recebe de lá e dá de cá e fica aquela coisa de conflito. Um outro momento muito difícil para as famílias brasileiras é quando ela não tem como cuidar do seu idoso, ela não tem alguém para cuidar e precisa confiar numa instituição, numa casa de repouso. Na instituição e no cuidador, né? Que agora está muito em voga o cuidador. Exato, a questão do cuidador é como acho escolher um bom cuidador. Eu acho que tudo isso depende da presença da família. Não é o fato de ela conseguir um abrigo para a mãe ou para o pai, não é o fato dela conseguir um cuidador, tal, que vai simplesmente lavar as mãos e sai fora. Isentá-la de responsabilidade. Ela abandona na mão daquele terceiro. Não. Ela tem que fiscalizar a ação desse cuidador ou dessa E como instituição. fiscalizar, doutora Eu Elisa? acho que é A senhora tem uma vasta presente. experiência É nessa área. presença constante, tendo exigências, tendo verificação. Olha, hoje eu acho que todos os idosos que têm um terceiro deveria ter a vigilância, sabe? Eles colocam câmeras, tem que ter alguma forma de controle, porque senão a gente, quando eles conseguem descobrir que pegou, porque sempre o idoso ou caiu, ou o idoso se machucou porque foi levantar, sempre tem uma desculpa. A família muitas vezes até desconfia, mas ela não quer assumir aquele idoso. Então ela prefere aceitar a desculpa esfarrapada, trazida por aquele cuidador ou trazido por aquele asilo, para não assumir a responsabilidade. Mas então ela não valoriza a fala do idoso. Não. Porque o idoso dá sinais, né? Dá que ele está sendo sinais. maltratado, que ele está Tranquilo. sendo desrespeitado. Teve uma vez né? lá na Casa Solidariedade, chegou uma idosa lá e sempre ela aparecia por ali, triste, e ela
sempre foi aquele negócio que minha filha é nervosa, e aí a gente fui conversando, puxando, todo dia eu ia conversando um pouco, fui puxando no assunto, aí eu descobri assim, que ela não denunciava a filha porque tinha medo, mas que a filha, ela sofria maus tratos da filha, a filha obrigava ela a fazer comida, obrigava ela a cuidar dela, parecendo uma delinquente mesmo, falando, nossa, mas sua filha já é uma mulher criada, ela era para estar cuidando da sua, não só está cuidando dela. E ela continuava cuidando da filha. E ela não buscava ajuda? Não buscava ajuda. E ela chorava e aí ela... Bom, então hoje o nosso programa aqui que está chegando ao final, eu acho que nós devemos deixar algumas mensagens para esses todos que entraram aqui, agradecer a participação de todos, deixar algumas mensagens, né? Eu acho que o vizinho, o amigo, o parente mais próximo percebe quando aquele idoso está sendo maltratado. Percebe, não é? Um olhar triste, marca no corpo. Porque acho que aproveita também que o idoso, a pelinha dele vai ficando... Né? Também não é todo, né? Porque tem gente também que viu vermelho é natural, já acha que foi violência. Mas você tem que saber qual é o olhar da violência. Aqui um dos internautas disse para a senhora doutora Eunice que ele adora conversar com pessoas idosas. E ele passou isso para os seus filhos também. Então, eu acho que esse é o maior exemplo de uma pessoa que tem essa sensibilidade, que reconhece a importância de se ouvir o idoso, de não cansar diante da mesma história trazida pelo idoso, porque o idoso, muitas vezes, para ele sentir que ele está vivo, ele acaba trazendo as mesmas lembranças. Então, nós precisamos estar abertos para isso. Com certeza. Eu acho que uma das formas, às vezes simples, que a gente via, um idoso às vezes está na cama. A esposa dele não tem força para tirar aquela pessoa da cama e colocar numa cadeira que é mais saudável do que ficar o dia inteiro na cama. Mas ela não tem força. Os vizinhos têm que estar solidários. 2, 3, qual é o horário que a senhora coloca ele? A tal hora? De noite, a tal hora? Vamos lá, 2 pessoas ajudam. São gestos tão simples que podem ajudar tanto o seu vizinho. A igreja faz muito isso, não é? A igreja faz isso. Essa solidariedade, como é bom você pegar, bater um bolo e levar um pedaço para alguém que está... Não, e não tem coisa mais simples do que você ir fazer uma visita a um idoso e sentar para ouvir as histórias. Lógico. Se você não pode tanto, num fim de semana, tarde, bater um bolo, pega um pedaço, leva. Uma coisa que me deixa super triste, no Natal, no Ano Novo, as pessoas às vezes em um apartamento, várias pessoas com festa e moram um idoso sozinho. Ninguém sai da sua casa para levar um bolo para esse idoso. É isso. Né? Passa lá, deixa um bolo, o que for, um gesto, um cumprimento que você dá, não é? Quando você trouxe aquela história da possibilidade deles trabalharem na Copa, enfim, tudo isso, você veja, um dos papéis perfeitamente possíveis é o acolhimento. Lógico. Porque às vezes o acolhimento não depende da memória, Verdade. Não depende de outras coisas. Ele, de forma gentil, pode receber o turista, pode estar ali. Às vezes só a presença dele passa uma seriedade, passa uma amizade. É um acolhimento importante. Você vê, as mulheres idosas cozinham divinamente bem. Nossa, elas podiam fazer uma cooperativa de oferecer nas merendas o bolo. Por que comprar só das multinacionais? É isso. Compra das cooperativas de mulheres, não é? E aqui eu queria mais uma pergunta para a senhora, doutora Eunice, antes de acabar o programa. Quem maltrata idoso deveria ser preso sem direito à fiança? Olha, eu acho que só de você praticar um crime, que seria o maltrato a uma pessoa, independente da idade, que é um crime, e que já merece ser punido e responder criminalmente por isso. Agora, fazer isso com uma pessoa mais numa situação de vulnerabilidade, fragilidade que está o idoso, eu acho que é covardia. Nossa. E merece sim. Olha, muito obrigada a todos os internautas que interagiram conosco. Nós já estamos quase... Não, mas temos 5 minutinhos ainda dá. E para a gente conversar um pouquinho mais com vocês, que estão entrando muitos internautas, muitos jovens, colocando das suas indignações em relação aos maltratos.
E maltratos aqui não pode se entender somente por maltratos físicos, não é? O maltrato do desrespeito, do abandono, dano psicológico que ele sofre. os danos psicológicos, você não sabe nada, fica quieto, você não sabe... Exato. E tem uma situação assim também grave contra o idoso, quando ele está sozinho, que eu já tive uns 3 idosos nessa situação, que sofreram estupro dentro de casa, pelo tráfico próximo da casa deles, que perceberam que a idosa ficou viúva, e eles passando, entraram dentro da casa dessas idosas, estupraram e obrigaram a fazer a transferência do bem das suas contas. Isso que a senhora está colocando é muito importante. Idoso não deve abrir porta para ninguém, não é, dona Conceição? Porque o idoso é generoso, ele já, vem cá, meu filho, venha tomar uma água, um café, um bolinho, e quando vai ver, é um criminoso. Né? Não deve passar informações por telefone para ninguém. Se o gerente quer conversar, vai no banco, conversa com o gerente de banco. Não é? Porque, infelizmente, há muitas quadrilhas que mapeiam os idosos para para realizar seus crimes. Não é? Bom, então nós já chegamos ao final do nosso programa. Eu quero agradecer muito a presença de todos. Mas aqui eu não concordo. Aqui tem mais um internauta dizendo o seguinte: os idosos são crianças inocentes da sua velha idade. Acontece quando eles tratam o idoso muitas vezes de forma infantilizada, né? Eu acho que o idoso é uma pessoa com uma vivência grande que nós temos que respeitar muito. Lógico. O idoso, essa questão de que ele traz o afeto, ele traz a criança, mas ele é inteiro. Eu não gosto quando chamam o idoso de bonitinho. Ai, como ele é engraçadinho, olha como ele está bonitinho hoje. Ele não está bonito, ele está bonito. Não é? A senhora sente isso às vezes? Olha, o idoso tem muito a oferecer à sociedade e aos mais jovens, pois é uma pessoa que adquiriu ao longo de sua vida muitas experiências e sabedoria. Perfeitamente. Certamente temos muito o que aprender com eles. Basta a cada um de nós nos conscientizarmos do grande valor que eles têm. Olha, aqui o Lipe fechou toda a nossa discussão. Ele realmente trouxe para nós o espírito da nossa discussão, não é, doutora? E você veja que, por exemplo, nas escolas, deveriam ter momentos nas escolas... Os pagamentos no dia 2 já correm lá. Eu não, se eu vou receber pagamento dia 10, dia 15, nas escolas, eu acho assim, deveria se fazer pesquisa nas escolas, quem tem na sua família alguém que vivenciou determinados períodos históricos. E aí aquele idoso iria lá para conversar com ele ao vivo. Maravilhosa. Muito obrigada mais uma vez. Está entrando muita gente. O assunto é muito olha, e o nosso internauta acaba de colocar aqui para vocês três aqui, para nós nessa roda de conversa, parabéns pelo programa. Foi uma grande colaboração para as famílias brasileiras. Que participaram, que a melhor coisa é a participação. A oportunidade de estar aqui, né? Obrigada. E pedir aí para a nova geração de médicos, né? Cuidar um pouco dos nossos idosos, porque todo mundo quer ser pediatra, ninguém quer ser geriatra. Lógico. Tem muito pouco geriatra no Brasil. Obrigada, Rita, pela sua participação. Dona Conceição. Eu agradeço que a gente tinha aqui falar alguma coisa. Eu tenho certeza que na UTV nós recebemos com muito amor uma senhora lutadora que ainda mantém o grupo de idosos lá na Casa de Solidariedade com 91 anos de idade. 92 já? A gente corta agora é dia 1º de outubro. Maravilha. Doutora Eunice, muito obrigada pela sua participação mais uma vez, pela sua colaboração. Nós estamos sempre prontos a qualquer pedido e dizer o seguinte: para nós a presença da Muna é a alegria, a satisfação de saber que essa guerreira
está aí presente ao longo desses 10 anos, mantendo a voz das mulheres viva. Muito obrigada. Muito obrigada, senhora, por essas palavras que me tocam profundamente, e tenha certeza, eu sempre tive a senhora como referência. Muito obrigada. E nosso internauta, para acabar o programa aqui com alegria e muita emoção, de falar de coisa boa, traz emoção, né? Ele diz assim, um beijo no coração de todas que estão aí presentes no programa Ouço para ele. Obrigada. Até o próximo programa AltV Mulher, na próxima terça-feira, às 17 horas. E estaremos na próxima terça-feira com Osmar Santos, ao vivo no programa AltV Mulher, fazendo a sua campanha. Sabe qual é a campanha do Osmar Santos? Que a bola da Copa tenha o nome de Gorduchinha. Então tá bom, vamos apoiar. Terça-feira, às 17 horas. Obrigada, até o próximo programa. Obrigada. Obrigada, senhora. Mulher de verdade, sim senhor. Mulher brasileira é feita